Bom, então vamos lá. A ideia da nossa fala de hoje era tratar sobre a guarda. E eu quero trazer para vocês uma visão geral da guarda, mas também uma visão crítica sobre a guarda. Então, para a gente se atentar sobre detalhes que são trazidos sobre a guarda, sobre situações que trouxeram a guarda para o nosso ordenamento, que a gente precisa estar discutindo com clientes nossos futuramente, ou se estivermos lá do lado do judiciário, né, enquanto juízes, promotores, enfim, como que a gente vai ter esse olhar sobre a guarda. Então é mais para a gente trazer mesmo essa visão crítica relacionada a esse instituto do direito das famílias e também do direito da criança e do adolescente. Então vamos lá, a gente não consegue falar de guarda se a gente não fala sobre poder familiar. Então, para a gente falar da guarda, a primeira questão que a gente tem que compreender é o poder familiar, do que se constitui o poder familiar. E assim, o poder familiar, ele é algo inerente à pessoa dos pais. Por quê? O legislador ele criou um instituto, ou enfim, um conjunto aí de direitos e deveres para a pessoa dos pais, para trazer para eles uma responsabilidade diferenciada. Diferente de vô, diferente de vó, diferente de tio, diferente de tia, diferente de um mero guardião que não detém o poder familiar, diferente de um tutor. Então, o legislador ele veio trazer uma responsabilidade maior sobre a pessoa dos pais e também um número de direitos maior sobre a pessoa dos pais e dos filhos, para que eles possam, então, com esse conjunto maior de direitos e responsabilidades, ter aí uma posição diferente com relação à criança e adolescente que qualquer outro parente ou pessoa próxima dessa criança e adolescente. Então, o poder familiar ele é algo maior, ele está acima da guarda, por isso que a gente precisa entender essa forma de direito e dever que é trazido para a pessoa dos pais antes de mais nada. Então começamos daí. O poder familiar ele é inerente à pessoa dos pais. Se os pais falecem, gente, o poder familiar ele só vai ser restituído, a criança e o adolescente só vai ter poder familiar novamente se eles forem adotados. Se não, o poder familiar está extinto pelo falecimento dos pais. Por isso que ele é completamente conectado somente a essas pessoas. E esse poder familiar, ele vai até os 18 anos, né? Até a pessoa completar 18 anos, então fez 18 anos, o poder familiar se extingue automaticamente. E também, se essa pessoa não tiver sido emancipada, porque a emancipação também é uma das formas de extinção do poder familiar, certo? Ele vai depender do relacionamento dos pais, então não importa se os pais são ou foram casados, são ou viveram em união estável, são ou tiveram um namoro, nunca tiveram um relacionamento de namoro, casamento ou união estável, noivado, enfim, foi uma relação casual. Então não importa o que houve, porque aqui o que a gente está falando do poder familiar é de trazer para a criança e para o adolescente alguém que esteja de imediato responsável por eles e com direitos e deveres maior que qualquer outra pessoa, porque a primeira pessoa que a gente vai cobrar se acontecer qualquer coisa com a criança e adolescente é a pessoa dos pais, certo? Se tiver alguma coisa relacionada com as questões de poder familiar. O poder familiar, ou ele vai ser extinto, seja aí pelo falecimento, por uma emancipação, ou ele pode vir também em razão de uma perda. E a suspensão do poder familiar ou a perda do poder familiar são situações que só podem acontecer através de ação judicial. Então, é um procedimento que é necessariamente conectado, né, que é só para isso. Ele está lá, todo regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte de procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer todas as diretrizes, as regras para esse tipo de procedimento. Inclusive, quando a gente fala de poder familiar, suspensão ou destituição, perda, a competência vai para a vara da infância e juventude, na comarca, né, a vara que está responsável aí pela infância e juventude, porque está lá todo delineado, todo delimitado no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E quando nós falamos, então, que precisa de ação judicial, isso quer dizer que o poder familiar ele não cai em desuso,
pela falta de... ela não cai com o tempo pela falta de desuso, na verdade. Então, digamos aí que um pai ou uma mãe esteja afastado da pessoa dos filhos, o poder familiar deles vai continuar em vigor enquanto não existir uma ação judicial que vem para dizer que a pessoa está suspensa ou destituída do poder familiar. Então, por isso que é algo muito maior, porque a pessoa pode não ter a guarda, mas ela continua com o poder familiar enquanto o judiciário não diz que ela não tem mais poder familiar, certo? Em razão de perda ou suspensão ou qualquer outra causa aí de extinção, tá? E o mais incrível do poder familiar, por ele ser inerente à pessoa dos pais, é que na falta de um dos pais, né, de uma das pessoas, pais, pai, mãe, o poder familiar vai se concentrar completamente na outra pessoa, tá? Então, independente aí da relação, da realidade familiar dessa criança ou desse adolescente, então pai, pai, mãe, mãe, pai, mãe, faltando um, vai se concentrar completamente na pessoa do outro. E faltando outro é aquilo que eu falei, só vai ser reconstituído novamente o poder familiar se a pessoa for adotada. Se não, e tiver menos de 18 anos ainda, né? Se não, não, ok? Nenhuma outra pessoa recebe poder familiar. Tutor não recebe poder familiar. Vovó com guarda não recebe poder familiar. Tio e tia com guarda não recebe poder familiar. A não ser que o tio e a tia adotem, entenderam? Então, o poder familiar é esse algo maior aí que vem, que comporta diversas atribuições para a pessoa dos pais, diversos direitos e diversas responsabilidades. E a maioria desses direitos, a maioria dessas responsabilidades estão lá no artigo 1634 do Código Civil. E o que esse artigo traz para a gente, então? Que é atributo do poder familiar? A criação e educação da pessoa dos filhos, a guarda, o consentimento para casar antes dos 18 anos, então a pessoa acima de 16 anos, antes dos 18 que queira casar, precisa do consentimento dos pais, se não tiver, precisa de suprimento judicial. Consentimento para viagem no exterior, então criança e adolescente não sai do país se há o poder familiar, se os pais detêm essa responsabilidade, se eles são os guardiões do filho, não sai do país sem essa autorização de ambos os pais. Nomear tutor também é uma atribuição do poder familiar, e o legislador diz pra gente que a tutela testamentária ela pode ser feita através de testamento ou qualquer outro documento autêntico, que é quando os pais deixam lá, né, no registrado que caso eles faltem por falecimento, quem que eles gostariam que assumisse esse munus público de ser tutor do filho, pode deixar uma pessoa indicada, na falta de uma vir outra, e quando os pais indicam quem que eles gostariam que fosse o tutor dos filhos, essa indicação ela é prioritária, ela vem antes de qualquer outra indicação que possa vir aí da lei ou nomeado pelo juiz com qualquer terceiro aí que ele ache que possa exercer isso. Claro que essa pessoa ela vai ser analisada, né? Vai ver se ela realmente tem possibilidade de exercer esta função de tutor. Mas vai ser levada em consideração essa nomeação antes de mais nada, porque vem de um atributo do poder familiar. Consentimento para mudar de residência para outro município, então sim, né? Pais ou mães que queiram se mudar aí com os filhos precisam da autorização do outro para se mudar. Representação e assistência, se for necessário, né? Representação até os 16 anos, assistência entre 16 e 18 anos, né? Em demandas judiciais ou questões aí de natureza civil, certo? Da nossa vida privada. Reclamá-los a quem ilegalmente os detenha, então caso aconteça aí alguma situação com a pessoa dos filhos. E claro, né, nem só de direitos também, mas também exigir que as crianças e os adolescentes obedeçam os pais, respeitem eles, passem para eles os serviços próprios de acordo com o desenvolvimento da idade, né? Então aquela tarefinha de vai arrumar tua cama, filho, né? Deixa o teu quarto organizado, fez as tarefas da escola. Então tudo isso, né, é algo inerente à pessoa dos pais e que podem exigir aí da pessoa dos filhos. Então, gente, o que isso traz aí pra gente? Que a guarda, ela é só um dos atributos do poder familiar, só um deles.
E ela, inclusive, ela tá ao lado de outras questões importantes. Então, olha só como o que a gente precisa passar para as pessoas, né? Quando elas vêm nos consultar, quando elas vêm falar com a gente no escritório, ou enfim, em qualquer outro ambiente aí jurídico, ou que nos questionem sobre isso, que por mais que você não tenha a guarda do seu filho, você ainda tem direito de criar e de educar ele. Se você tem o poder familiar em vigor, a guarda é um mero atributo que você pode ter também ou não ter, mas todos os outros seguem, certo? E isso é muito importante, porque no Brasil se criou uma cultura de que eu tenho a guarda, primeiro que eu uso isso como ameaça, né? Eu tenho a guarda do nosso filho, então, né, tu não tem direito nenhum sobre ele. Negativo, meu povo. Não só tem, como tem muito mais, né? Muito outros atributos que vêm aí determinado em lei que não diz respeito somente à guarda. Então, e também, né, as pessoas acabam, quando um tem a guarda, parece que toda responsabilidade também tem que ficar sobre essa pessoa. Isso também é mentira, isso também é errado. A gente não pode perpetuar essa cultura, porque a guarda é apenas um dos direitos e deveres relacionados à pessoa dos pais. Então, por mais que você não tenha guarda, você ainda tem diversas outras responsabilidades para exercer na pessoa dos seus filhos, ok? E o que isso quer dizer para nós, então? Que, como eu já falei, nem tudo tem relação com a guarda, então tem questões que a gente vai decidir relacionadas à criança e adolescente que vai depender da guarda. Olha só, eu não tenho a guarda do meu filho, mas se ele quiser mudar de município, ou outro pai ou outra mãe tem que me pedir autorização. Eu não tenho a guarda do meu filho, mas o outro pai ou outra mãe, se quiser viajar para o exterior, tem que me pedir autorização. Eu não tenho a guarda do meu filho, mas se ele quiser casar após os 16 anos, ele ainda precisa me pedir autorização, certo? Então tem muitas outras coisas aí relacionadas ao poder familiar que vão perpassar essa situação de guarda, e é muito importante a gente estar entendendo isso, que a guarda ela vai trazer uma parcial responsabilidade quando ela é unilateral, certo? Ou quando ela é para terceiros, mas as outras vão continuar aí na pessoa dos pais, ok? Que ainda tem o poder familiar em vigor. Quando que a gente não vai poder exigir outras coisas do outro? Quando o poder familiar foi extinto ou destituído, ok? Porque daí sim, aí muda a situação. Mas se o poder familiar continua em vigor, né, não foi retirado aí em razão de decisão judicial ou suspenso em razão de decisão judicial, a guarda é apenas um desses institutos, tá? E para que serve então essa guarda? Né? Por que ela surge? Por que temos esse instituto aí definido no nosso ordenamento jurídico? A guarda ela surge para aquela situação dos pais que não vivem sobre o mesmo teto, para que um deles, em determinadas situações, decida sozinho sobre determinadas situações, ok? Sobre determinadas questões estruturais aí da criança e adolescente, ou mesmo não morando junto, que decidam de forma conjunta. Então a guarda ela vem justamente para tentar trazer aí uma proteção para a criança e para o adolescente e tentar trazer aí, nesse caso de eles não estarem juntos, né? Uma tentativa de juntos decidirem mesmo não estando morando no mesmo teto, ou seja, não tendo um relacionamento, ou que, se os dois não podem decidir juntos, que um tenha poder de decidir sozinho na falta do outro. Ou também para quando os pais não podem exercer a guarda por qualquer motivo, ou porque faltaram com algum dever de cuidado com relação aos filhos, né, ou transigiram e fizeram algo contra algum direito desses filhos, ou quando eles simplesmente não estão podendo exercer por determinado espaço de tempo, porque nem tudo é violência, né, também. Por exemplo, pais que vão morar nos Estados Unidos e que eles primeiro vão, ficam lá um tempo, se estabelecem, constituem uma moradia, emprego, enfim, verificam o ambiente escolar para depois levar o filho. Então, enquanto isso, o filho fica aqui com uma avó.
por exemplo. A avó, ela vai precisar regularizar essa situação de fato, tendo a guarda do neto. Para quê? Para poder matricular, para poder levar no médico, para poder fazer qualquer outra situação que necessite aí de uma autorização. Então, a gente precisa regularizar isso. Então, pode ser que a guarda não esteja com os pais, ou por uma situação de violação de direitos, ou ameaça de violação de direitos, ou porque há simplesmente uma situação aí transitória que há essa necessidade, ok? Então, a guarda, ela serve para isso. Para a gente dizer assim, ó, quem é que decide essas determinadas situações? Porque as outras, a lei já está dizendo que de qualquer forma tem que ser ambos os pais, se eles tiverem o poder familiar, ok? E para vocês verem como a guarda ela é completamente conectada com essa situação de os pais não terem um relacionamento, não viverem sobre o mesmo teto, que na organização estrutural do Código Civil, lá no livro de Direito da Família, lá no título do Direito Pessoal, a guarda, ela é tratada pelo legislador no subtítulo do casamento, logo depois da dissolução da sociedade conjugal. Então, olha como ela está completamente conectada com essa situação de os pais não terem um relacionamento, não viverem juntos. E aí, lá quando a gente fala do poder familiar, tá no mesmo livro, claro, né, Direito de Família, mas tá em outro subtítulo, nas relações de parentesco, lá a partir do artigo 1630. Então, a guarda mesmo, de fato, ela é tratada no artigo 1583 do Código Civil, e o poder familiar ele está sendo tratado lá no artigo 1630, lá na frente, em outro subtítulo, tratando sobre o poder familiar. Mas, lá nesse subtítulo do poder familiar, né, o legislador, ele fala da guarda, ele se retrata a guarda, e ele fala exatamente assim, que ó, é um dos atributos do poder familiar justamente exercer a guarda de acordo com o que está descrito lá no 1583. Então, ele se reporta a guarda somente na situação dos pais não viverem sobre o mesmo teto. Isso é tão verdade também que quando os pais eles têm, né, uma relação e se vai matricular filho na escola, por exemplo, não se pergunta assim, de quem é a guarda, né? Pais que, por exemplo, nunca tiveram uma situação, que sempre viveram juntos, né? Depois veio o relacionamento, do relacionamento veio o filho, etc. Eles têm que levar certidões, etc, para matricular e tal. Às vezes eles nem sabem que tem essa situação separada de guarda. E aí, quando eles vão fazer matrícula, ninguém pergunta assim, a guarda é sua? Por quê? Porque eles estão vivendo juntos. Agora, se entrega lá uma certidão dizendo que a pessoa é solteira ou que ela é divorciada e etc., vai ser questionado de quem é a guarda, né? Uma avó vai matricular, a escola vai perguntar, a senhora tem a guarda, né? A guarda devidamente informada não, deixa eu achar uma palavra melhor, dada pelo Poder Judiciário, né? Informada não combinou, né, gente? Concedida pelo Poder Judiciário, muito melhor. E aí ela vai ter que apresentar esse termo de guarda. E outra coisa muito importante, que quando a guarda, né, quando os pais eles não convivem sobre o mesmo teto, ou a guarda ela é de terceiro, ela também tem que ser regularizada sobre via judicial. O que acontece fora disso, o nome real disso é posse de fato, porque guarda, ela é judicial, ela é determinada pelo judiciário também. Então, os pais, né, que vivem juntos, eles não precisam que o judiciário diga que a guarda é deles, porque eles têm todos os grandes atributos aí do poder familiar. Quando eles não estão juntos, eles precisam dessa regularização, ou da guarda compartilhada, ou da unilateral. E o terceiro também precisa da regularização, que é da guarda unilateral para terceiros. Então, precisa aí que haja, né, uma determinação do judiciário regularizando a posse de fato. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala sobre isso, ele fala que, a guarda, ela vem para regularizar a posse de fato. Então, caso, né, um terceiro esteja exercendo a guarda, essa situação de fato, ela tem que ser regularizada. Se o terceiro estiver exercendo a posse de fato, na verdade, é isso que o Estatuto fala, o terceiro tem que regularizar a guarda no judiciário, regularizar essa posse de fato, porque fora do judiciário não está regularizada, não é guarda, é posse, ok?
Então é isso, deixa eu só tomar uma aguinha, porque hoje eu acordei, gente, com a garganta fechada. É sempre assim, né? A gente tem um compromisso, as coisas acontecem, só um minutinho, tá? Não sei se eu tô falando muito rápido, porque eu me empolgo aqui com o assunto, mas qualquer coisa, se vocês quiserem intervir, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Então, olha só, o próprio legislador já conecta completamente essa situação de guarda a essa situação de os pais não viverem sobre o mesmo teto. E quando se trata de terceiros, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente essa regulamentação, tá? Isso é tão verdade também que é por isso que nas ações judiciais a gente, ou também, né, nos procedimentos extrajudiciais, quer dizer, procedimentos extrajudiciais não, nas ações judiciais, a gente discute, a gente consegue discutir questões relacionadas à criança e adolescente de forma separada. Eu posso discutir numa ação somente a guarda. Eu posso discutir numa ação somente o direito de convivência. Eu posso discutir numa ação somente o direito de alimentos, certo? Porque são atributos diferentes aí relacionadas ao poder familiar e que não necessariamente se excluem. E por isso que quando, por exemplo, nós entramos com uma ação de divórcio, que as pessoas têm filhos com menos de 18 anos, ou uma dissolução de união estável que a pessoa tem menos de 18 anos, a gente trata cada uma dessas situações relacionadas à pessoa dos filhos de maneira separada, certo? A gente trata de maneira separada, porque cada situação vai trazer, cada atributo aqui vai trazer uma situação diferente para essa família que a gente precisa analisar. Então, quando a gente vai discutir com um cliente alguma situação relacionada à pessoa dos filhos, a gente discute de maneira separada a guarda, a convivência, os alimentos, porque são situações diferentes, porque cada um é um atributo diferente. Então, a gente entra lá com uma ação de divórcio consensual ou litigioso, combinado com guarda, combinado com direito de convivência, combinado com alimentos, combinado com partilha de bens, né, se tiver. Então, são situações diferentes aí pra gente estar discutindo. Assim como você pode entrar direto com uma ação de guarda, né, e convivência e alimentos, quando você não tem aí necessariamente uma situação de dissolução da sociedade conjugal ou da união estável para estar discutindo no judiciário, certo? Então, vamos lá. Guarda, gente. Guarda é gestão. Guarda, ela vai trazer para o guardião algumas decisões sobre a pessoa da criança ou adolescente que são questões mais estruturais, mais relacionadas a questões de dia a dia, mais comuns. Então, por exemplo, assim, a guarda, seja ela compartilhada ou unilateral, ela vai trazer aí questões relacionadas a qual escola que vai se matricular. Então, nós temos a guarda compartilhada. Tanto eu quanto o outro genitor ou a outra genitora temos que juntos decidir qual vai ser a escola que essa criança ou esse adolescente vai ser matriculado. Quem tem a guarda unilateral decide essa situação sozinho. Mas a gente já sabe que qualquer outra situação para além da guarda que está lá nos atributos do poder familiar, ainda assim precisam ser decididos de forma conjunta pela pessoa dos pais, se ambos têm o poder familiar. O resto, quem tem a guarda vai decidir só, vai ter uma gestão, ou que ambos têm a guarda, ou só um que tem a guarda, de determinadas situações, mas não de todas. Até porque a gente não pode responsabilizar somente uma pessoa dos pais. A gente não pode responsabilizar completamente um terceiro que está com a guarda dos nossos filhos, né? Sendo que ainda somos detentores do poder familiar, ainda temos responsabilidades, direitos e deveres para com essa criança ou esse adolescente. E a guarda ela é tão conectada a essa questão de gestão que ela vai se dissociar das outras questões. Então, por exemplo, duas mães, dois pais, ou pai, mãe, pai e mãe, vão discutir se a guarda vai ser unilateral ou compartilhada e de maneira separada qual que vai ser o lar de referência da criança. Então, a guarda ela pode ser compartilhada, então juntos vamos decidir sobre as questões de escola, de saúde, etc. Mas o lar de referência, por exemplo, pode ser só da mãe. O lar de referência pode ser somente da outra mãe ou do outro pai, certo?
Então pode ser de maneira separada, porque a guarda ela é só relacionada a essa gestão, a essa questão de decisão. A gente confunde muito a questão da guarda compartilhada com compartilhamento de residências, e não é isso. A guarda é a gestão, é compartilhamento de decisão, é um direito da criança e do adolescente de ver os seus pais decidindo as determinadas situações diárias suas juntos. Por quê? Porque isso protege a criança e o adolescente. Quando há essa possibilidade, protege, tá? Então, o lar de referência é outra situação. Então, a gente vai colocar lá num processo, por exemplo, num acordo realizado ali no escritório. A guarda, ela vai ser compartilhada. O lar de referência vai ser o materno. E aí, do outro lado, se tem outro pai ou outra mãe, a gente vai estabelecer o direito de convivência. Se um tem o lar de referência, o outro tem o direito de convivência, certo? E aí a gente vai estabelecer as visitas não, a convivência vai ser quinzenal, nos finais de semana alternados, uma vez por semana também buscando na escola, devolvendo na casa do detentor do lar de referência. Nas férias vai ser 50% de cada, vai ser 25% para um e 75% para o outro. Enfim, a gente vai estabelecer isso. Se o judiciário tiver que estabelecer, ele vai estabelecer por uma regra padrão. Mas se os pais entram em acordo, eles vão estabelecer de acordo com o que é melhor na sua rotina familiar. Então, é melhor buscar na sexta final do dia e devolver na segunda direto na escola? Ou é melhor buscar no sábado de manhã e devolver no domingo à noite? Ou a criança ainda é muito pequena, tá amamentando e ainda não é possível existir pernoite por determinado espaço de tempo. Então, isso tudo é organizado num plano de convivência. Inclusive, a convivência, né? O direito de convivência, ela vai trazer, então, esse instituto relacionado ao tempo de convívio. Então, olha lá, guarda é uma coisa, lar de referência é outra, direito de convivência é outra. E, inclusive, né, o direito de convivência, ele é comumente chamado de direito de visitas. Até deixei escapar um visitas aqui falando para vocês de tão comum que é a gente falar isso. Mas, na verdade, filho não é visita, né? Pais têm que conviver com os seus filhos. Porque como é que é uma visita? A visita, ela te avisa, você arruma tudo certinho, né? Você se arruma, às vezes você nem se vestiria daquele jeito se a visita não aparecesse na sua casa, arruma tudo, deixa tudo organizadinho, a visita vem, você serve ali uma comidinha, todo mundo sorri, feliz, contente, só fala das coisas boas, aqui conta o que é legal, novidade, a pessoa vai embora, acabou, a gente volta para nossa rotina normal. Pai e mãe não visitam, pai e mãe convivem. E convivência é diferente de visitar. Quem convive não tem esse hábito da visita, que é algo tão separado, parece que é algo que não tem conexão, né, tão grande quanto conviver com alguém. Por isso que existem até umas OABs aí no Brasil que tem determinadas campanhas que se chamam Filho Não é Visita. Por quê? Porque com filhos nós convivemos, nós temos troca. A gente pode, por exemplo, nessa era digital, tá aí em contato também via WhatsApp, né, via videochamada e etc. Tendo convivência, tendo constante convívio com aquela pessoa para que aquilo traga para ela um desenvolvimento integral. Não é porque nós estamos sobre o mesmo lar de referência que necessariamente não teremos este contato, este convívio, né? Porque a visita, ela é muito fácil, né? Ela é muito fácil. E se filho é só visita para você, para o outro tá toda a responsabilidade, né? Porque se o filho chegar lá bonitinho, só visita e vai embora, sobre o outro gera uma enorme responsabilidade. Por isso que o poder familiar ele é maior. Por isso, porque ele traz aí essa necessidade de uma convivência que vai para além só de uma determinada situação de guarda, ok? Então, guarda é gestão, lar de referência vai ser o local onde a criança ou adolescente vai residir na maior parte do tempo, então vai ter a maior referência de lar para ela. O direito de convivência tem que ser estabelecido num plano aí para os pais que não estão no mesmo lar de referência. E alimentos é a forma que vai ser dividida aí a manutenção dos custos daquela criança ou daquele adolescente. Então, são questões
completamente separadas, ok? E, inclusive, se a gente tiver que discutir uma suspensão ou uma perda do poder familiar em razão aí de violação ou ameaça a direitos, a gente vai ter que discutir em autos próprios. Não é nem na vara da família, vai também para a infância e juventude, como eu falei antes, e vai ser discutido em autos próprios, porque daí a situação de perda ou suspensão tem toda uma regrinha para seguir. A gente precisa de estudo social, a gente precisa de audiência, a gente precisa ouvir criança e adolescente sempre que possível, certo? Para essa situação, porque ela é extrema, ela é uma medida de proteção à criança e adolescente extrema, essa perda ou suspensão do poder familiar. Antes a gente tem que tentar outras situações. Quando a gente fala de guarda, alimentos, convivência da pessoa ou dos pais, a competência é a vara da família. Quando a gente fala de terceiros, a competência é a infância e juventude. E quando a gente vai discutir essa questão de suspensão e perda, é a infância e juventude, porque a gente está falando que crianças e adolescentes estão numa situação que é chamada de risco, certo? Mas o mais importante, mesmo agora compreendendo que a guarda ela não é algo tão maior, né, que a gente tem algo maior aí para responsabilizar a pessoa dos pais do que tão somente a guarda para um ou para outro, é que tudo isso é para o direito da criança e do adolescente. Então, guarda é um direito da criança e do adolescente, alimentos é um direito da criança e do adolescente, direito de convivência é um direito da criança e do adolescente. Então, tudo isso tem que ser analisado sobre a ótica da criança e do adolescente. Será que é melhor para essa situação a guarda ser compartilhada ou unilateral? Sobre a pessoa dos pais, olhando a pessoa dos pais, cada um queria ter a unilateral para si. Mas olhando para a pessoa dos filhos, não é melhor para eles que ambos sentem e decidam juntos? Com certeza. Isso também é bom para a própria pessoa dos pais, né? Mas enfim, já vamos dar uma discutida sobre isso. Questão dos alimentos, questão da convivência, tudo tem que ser analisado sobre uma ótica do melhor interesse da criança e do adolescente, porque eles são a prioridade, né? E aí, falando sobre isso, então, a gente consegue entrar nessa discussão sobre a guarda dos pais ou mães que não convivem sobre o mesmo teto, que é um dos atributos do poder familiar, tá? Nós temos aí no nosso ordenamento jurídico duas formas, que é a guarda compartilhada e a guarda unilateral para os pais que não convivem sobre o mesmo teto. E quando eu falei para vocês que a gente ia analisar também de maneira crítica algumas questões relacionadas à guarda, eu queria muito que vocês se atentassem à letra da lei aqui do artigo 1583. Então, olha só, aqui diz o seguinte, que a guarda ela será unilateral ou compartilhada. E lá no parágrafo 1º, ela fala que compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, olha só, gente, uma das grandes diferenciações da guarda que existe no nosso ordenamento jurídico já para aqui. Guarda unilateral pode ser ou de um dos pais ou de um terceiro. Guarda compartilhada é só de pai e mãe. Olha só que interessante. Um vô e uma avó não tem guarda compartilhada. Um vô e uma avó juntos tem guarda unilateral. Entenderam? Guarda compartilhada é para a pessoa dos pais, tá? É para a pessoa dos pais que não convivam sob o mesmo teto em razão do poder familiar. Isso quer dizer que se um não tem poder familiar, também não vai poder mais exercer guarda. Mas tendo poder familiar, é completamente possível e prioritário na lei que a guarda seja, então, compartilhada entre eles, certo? Pai, mamãe, pai, mãe. Agora, se a guarda for para um terceiro, ela vai ser unilateral. Isso quer dizer que um avô e uma avó, por exemplo, que não morem na mesma casa, não vão conseguir compartilhar a guarda. Ou vai ficar para um, ou vai ficar para o outro. Se eles convivem na mesma casa, ambos podem ter aí a guarda unilateral. Vocês estão conseguindo compreender essa diferença? Que a guarda compartilhada, ela vem
para a pessoa dos pais e não somente e não para outras pessoas que não os pais? Na letra da lei, é isso que o legislador veio dizer. Então, ou a gente dá a guarda unilateral para terceiros ou para um dos pais, ou a guarda compartilhada para os pais. Se terceiros não vivem sob o mesmo teto, eles não vão conseguir compartilhar a guarda. Mas claro, né, gente, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente também não pode ser tão adstrito à regrinha da lei. Em regra é isso, ok? Mas eu não vou dizer para vocês que vocês podem nunca encontrar uma situação de darem uma guarda compartilhada para terceiros que vivem em lares distintos, tá? Mas essa é a regra geral, que a guarda compartilhada, ou seja, de um viver num lugar e o outro viver no outro, é só para a pessoa dos pais. Terceiros é só unilateral, ou tão junto, ou só um vai ter, ok? Então, deixa eu passar mais uma aguinha aqui, tá? E por que existe, então, a guarda compartilhada? Se existe o poder familiar? E aqui que a gente tem que ter um olhar atento e crítico, certo? Para a guarda. Vamos lá. A partir de 1988, nós tivemos o quê? A promulgação da nossa Constituição Federal atual. E ela trouxe o quê? Igualdade entre o homem e a mulher para a pessoa dos filhos. Então, ela instituiu o princípio da igualdade entre o homem e a mulher para a pessoa dos filhos. Porque antes o que existia? O pátrio poder, que dava mais direitos ao homem do que para a mulher sobre a pessoa dos filhos. Em 2002, a gente teve aqui o nosso atual Código Civil, certo? Nosso atual Código Civil que modificou a expressão pátrio-poder para poder familiar. Porque desde 1988, o Código de 1916, o Código Civil de 1916, ainda adotava a expressão pátrio-poder, apesar de a Constituição Federal já tratar sobre igualdade aí para a pessoa dos filhos. E com relação aos pais para a pessoa dos filhos. E aí, lá no Código Civil de 2002, ele veio com essa expressão, então, poder familiar, que é essa igualdade na divisão desses direitos e deveres para ambos os pais, ok? O Estatuto da Criança e Adolescente, como ele foi de 1990, ele só mudou a expressão pátrio-poder quando veio uma lei para mudar essa expressão, que foi em 2009. Tá? Então, de 1990 a 2009, o Estatuto da Criança e Adolescente continuava falando do pátrio-poder, apesar de ele estar tacitamente revogado pela Constituição Federal de 88, já que veio a igualdade aí para a pessoa dos pais para com os filhos. Em 2008, gente, veio a Lei da Guarda Compartilhada. Em 2014, veio uma lei significando aí a guarda compartilhada e trazendo ela como prioridade. Então, olha só, até 1988 não existia igualdade com relação à pessoa dos pais para com a pessoa dos filhos. Havia o pátrio-poder, mais poderes ao homem. Em 2002, o Código Civil veio tentando trazer um pouco mais essa modificação, mas ainda se manteve com bastante questões relacionadas ao código anterior. Por quê? Porque o projeto do nosso Código Civil é de 1975, né? Outra sociedade. E aí isso traz com certeza alguns aspectos aí que não trouxe evolução para nossa legislação, mas ok, seguimos. Só em 2008 é que veio a guarda compartilhada. Então, até 2008, a gente só tinha a guarda unilateral. Ou um ficava responsável por determinadas situações, ou não. E o outro não. E em 2014 é que ela se tornou regra. Porque entre 2008 e 2014, a gente ainda tinha muita discussão no judiciário que assim, mas se os pais não se dão bem, a guarda tem que ser unilateral, mesmo existindo a guarda compartilhada. Depois de 2014, o legislador veio trazendo uma ressignificação, dizendo assim, não, peraí, a guarda é um direito da criança e do adolescente, então mesmo que os pais não se deem bem, a regra é a compartilhada, certo? Então em 2014 que veio isso. E gente, 2014 foi ontem, há 9 anos atrás, ok? E então isso tudo é muito recente para nós enquanto matéria legislativa. E isso traz um significado muito grande, por quê? Porque a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada, ela chegou antes da sociedade exercer a guarda compartilhada.
E isso traz uma dificuldade de compreensão sobre o que está lá na lei. Olha só, uma coisa era a sociedade inteira já ter começado a viver a guarda compartilhada e aí o legislador, pelo fator social, transformar isso em lei. A lei veio antes de existir na sociedade de maneira geral a guarda compartilhada. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de entender o seu significado ou de colocá-la em prática. Por isso que tem tanta confusão também sobre ela. Muita gente entende que é uma guarda alternada e etc. Porque a lei veio antes da gente viver ela, certo? Mas vamos lá. Isso tudo, né, começou uma mudança aí relacionada a isso a partir da Constituição de 1988. Porque antes a gente tinha ali o pátrio poder. Antes de 88, então, o pátrio poder ele dava preferência ao homem. Mas de todo modo, tá? De todo modo, em regra, ia se analisar quem tinha culpa pelo fim do casamento. Quem tinha culpa não ficava com a guarda dos filhos. Depois do Estatuto da Mulher, de 1962, ele veio trazer a preferência da guarda materna. E aí o que aconteceu? Trouxe uma responsabilização maior à mãe. Por quê? Porque antes, por mais que a preferência fosse ao homem em razão do pátrio poder, na hora do divórcio, porque né, a gente só discutia essas questões de filhos legítimos, etc., né, antes da Constituição de 88, através do casamento, para a gente ter essa discussão, ia ver quem que tinha culpa ou não, porque o outro ficaria com a guarda. O Estatuto da Mulher trouxe a responsabilidade para a mulher e trouxe a preferência sempre para a mãe, a não ser que algumas questões de ordem moral acontecesse e aí ficaria com o homem, certo? Se não, ficaria com a mulher. E essa regra do Estatuto da Mulher, da preferência para a mulher, ela se manteve até 1988. A Constituição de 88, ela trouxe para o nosso ordenamento jurídico a proteção integral e o melhor interesse. Então, a Constituição Federal disse na lei, na leitura da Constituição, que a guarda ela deveria ser de acordo com o melhor interesse. É isso que ela vem dizer. Mas a gente sabe que na prática a gente ainda teve uma demora para isso começar a acontecer, ok? A guarda compartilhada, meus queridos, nada mais é então do que uma tentativa de equilíbrio de gênero. Por quê? Porque a partir do Estatuto da Mulher houve uma responsabilização muito maior sobre a mulher na lei. Na prática ela já existia, mas na lei foi quando veio essa certeza. E aí a gente ficou muitos anos com essa prática, com essa preferência para a mulher, até vir a Constituição Federal e dizer assim, não, peraí, mas vocês são iguais. Pai, homem e mulher são iguais, então pai e mãe são iguais. Então, quem puder exercer melhor a guarda é que vai exercer a guarda, certo? E aí, gente, que é algo muito importante para a gente se atentar com relação a isso. O IBGE trouxe aí dados de divórcios que aconteceram no ano de 2019, algumas situações sobre quem que tem ficado com a guarda dos filhos com menos de 18 anos. Então, olha só, num total de 161.907 divórcios em 2019, somente 4% das guardas foram unilaterais para o pai. 62,41% foram para a mãe. Para ambos, sendo que já existia aí a guarda compartilhada, 26,78%. Outras pessoas, 1,25%. E sem informação, né, que eles não puderam, então, computar, 5,47% sobre essa questão das guardas. Então, olha só, a gente, mesmo com a lei da guarda compartilhada existindo desde 2008, mesmo com a regra geral desde 2014, que ela que deveria ter preferência compartilhada, a gente ainda tem uma maioria esmagadora para as mães, certo? Da guarda unilateral. Então, a gente ainda precisa andar muito na sociedade, né, para conseguir colocar em prática a guarda compartilhada. E olha só, a gente teve um aumento, né? Olha, em 2014, quando veio a regra dizendo que a guarda compartilhada era prioridade, a gente tinha em média aí uns 7,5%
de pessoas com guarda compartilhada de 2008 até 2014. E esse aumento foi de 34,5% para 2021. Então a gente está caminhando, a gente está. Porém, algo que eu quero muito que vocês se atentem é que essa questão aqui ainda é difícil de se compreender na nossa sociedade. A gente ainda tem uma questão muito maior, uma responsabilidade muito maior para o lado feminino, certo? Mas a guarda compartilhada ela vem justamente para tentar igualar essa situação e não só de diminuir essa carga relacionada à mulher, mas também de trazer o pai, porque pai é pai, gente. Pai tem os mesmos direitos, os mesmos deveres de uma mãe, certo? Então a gente não tem que fazer diferenciação, mas a sociedade ainda está andando com relação a isso, tá? E para terminar aqui, que eu tenho 5 minutinhos, eu acho, né, aqui do meu tempo, eu só queria deixar claro para vocês que a guarda compartilhada, então, dos pais, ela vem para efetivar o poder familiar quando eles não vivem sobre o mesmo teto, porque tenta trazer aí uma proximidade para eles decidirem de forma conjunta determinadas situações relacionadas à pessoa dos filhos, tá? Então, que tudo seja decidido junto, na verdade, é só isso que a guarda compartilhada está dizendo, porque tem coisa que os dois vão ter que decidir igual. Mas o que a gente queria mesmo é que tudo fosse decidido junto, não é? Para preservar o desenvolvimento integral da criança ou adolescente. Não importa se os pais não residem no mesmo município, no mesmo estado, no mesmo país, não importa que eles não se deem bem, a regra é a compartilhada, porque gestão é uma coisa, lar de referência é outra, direito de convivência é outra situação, ok? E quando a gente fala de guarda compartilhada e a gente consegue separar essa questão de gestão do direito de convivência, a gente entende que aqui a gente vai decidir situações. E o direito de convivência, a lei está dizendo que ele tem que ser equilibrado. Então, é importante que o outro que não está com lar de referência conviva o máximo possível, de maneira equilibrada, tentando trazer aí direito para criança e adolescente. Mas isso não quer dizer que vai ter uma divisão perfeita de tempo, ok? Porque isso seria uma guarda alternada que ainda não está amparada pelo nosso ordenamento jurídico. E principalmente, né, guarda compartilhada não anula a pensão alimentícia, justamente por serem questões diferentes, separadas, tá? Guarda é gestão, decisão. Pensão é manutenção de custos, outra situação. E a guarda unilateral, que viveu sozinha até 2008 e até 2014 ainda era regra, né? Ela vai trazer algumas decisões exclusivas para o guardião, mas não todas, né? Como a gente já conversou. E essa pessoa que não tem a guarda, ela ainda vai ter todas as outras questões do poder familiar e o dever de supervisão, de supervisionar se aquele que está com a guarda unilateral, ele está devidamente exercendo aquela guarda, certo? E para fechar, então, mesmo, real oficial, a gente tem aí a questão, outras questões que vêm sendo muito faladas, que é a guarda alternada e o bird nesting. Então, olha só, a guarda alternada seria aquela, literalmente, que a divisão do tempo ela é igualitária e quando tá comigo eu decido, quando tá contigo você decide. Então, um dia comigo, um dia contigo, uma semana comigo, uma semana contigo, um ano comigo, um ano contigo, certo? Que seja. Mas ela é alternada, quando tá comigo eu decido, quando tá contigo eu decido e a gente divide o tempo certinho. Por isso que ela tem tanta dificuldade de ser aceita, porque a gente ainda entende que é muito necessário existir um lar de referência para que a criança ou adolescente ele tenha uma rotina e etc. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se aquela família se dá bem assim, se aquela família se organiza bem assim, se aqueles pais conseguem alternar e as crianças ou os adolescentes conseguem conviver com isso e a harmonia, gente, quem é o judiciário para dizer que não? Para dizer que não pode ter guarda alternada? Então, assim, a gente ainda vai caminhar, né, para essa vivência da guarda alternada, mas hoje em dia o Poder Judiciário ainda barra muito. Ele entende que a guarda ela compartilhada, a questão de gestão, ok, mas o lar de referência e o direito de convivência tem que ser de uma forma diferente. Porém, confesso para vocês que eu sou completamente a favor desse tipo de guarda, se ele estiver protegendo os interesses da criança ou adolescente, tá? E ainda acho que o nosso ordenamento jurídico vai aceitar isso.
E o bird nesting é uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos, que a criança e o adolescente eles ficam na casa e quem roda são os pais. Não é a criança e o adolescente que vai para a casa do pai ou vai para a casa da mãe. São os pais que vão rodar naquela casa. Então a criança e o adolescente sempre ficam naquela casa. E o pai vem uma semana, a mãe vem uma semana, enfim. E eles se dividem assim, preservando aquela criança ou aquele adolescente. E por que eu acho que a guarda alternada ela é tão importante para trazer esse equilíbrio de gênero que a guarda compartilhada ainda não conseguiu? Primeiro de tudo, gente, porque a lei da guarda compartilhada, apesar de já estar aí há 10 anos, né, que eu acho pouco, mas enfim, tá aí, ela ainda não conseguiu trazer esse equilíbrio, como a gente viu pelos dados de 2019. E porque, apesar de a guarda compartilhada existir, o lar de referência ainda é só de um. E a gente não tem os dados de referência de para quem que tá ficando em maioria o lar de referência. E a pessoa que convive todos os dias não adianta, acaba tendo uma responsabilidade maior. E por isso que a guarda compartilhada ela ainda não conseguiu trazer essa igualdade de gênero, essa igualdade entre o pai e a mãe, certo? E a gente ainda precisa caminhar muito, né, para ter esse equilíbrio. Bom, eu acho que eu fiquei bem dentro certinho do meu 50.